Olá, estamos de volta com a nossa série de estudos do livro Roteiro. Comigo, o querido amigo Marcos de Mário, do Rio de Janeiro, que aqui está para darmos continuidade a esse trabalho que já teve início. Você já pode ver a apresentação, o capítulo 1, e hoje vamos com o capítulo 2, Marcos de Mário. Muito bem, Orson, isso aí. Vamos dar, então, continuidade aqui ao nosso estudo desta belíssima obra, que é o livro Roteiro, do nosso querido Emmanuel, onde ele faz para nós uma caminhada a respeito aqui de nós encarnados para podermos chegar realmente à felicidade. E hoje vamos nos destacar, já que vamos falar sobre o plano carnal. Pois é, Marcos. Capítulo 2 aí da nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade, presente no canal da Agenda Espírita Brasil, no meu canal pessoal e no canal de Marcos de Mário, esses episódios que estamos disponibilizando para você. Toda semana um novo episódio em torno de 30 minutos por capítulo. Esses episódios estão à nossa disposição. E hoje, como disse o Marcos, vamos estudar o capítulo número 2, que tem o significativo título No Plano Carnal. Marcos, este capítulo, como você disse, vai falar de nós. É isso mesmo que vai acontecer aqui hoje. É verdade, Orson, porque nós, neste exato momento, estamos no plano carnal, estamos aqui reencarnados com a bênção divina deste corpo. E Emmanuel vai abordar exatamente isso, essa bênção divina, né, o nosso corpo, para podermos ter a reencarnação no contexto da evolução. Portanto, esse vai ser o foco hoje. Vamos ver a nossa primeira tela aqui. Isolado na concha milagrosa do corpo, é o primeiro parágrafo do capítulo. O espírito está reduzido em suas percepções e limites que se fazem necessários. Uma bela lembrança aí, Marcos, sobre a restrição que a encarnação, ou seja, o uso de um corpo físico, impõe ao espírito, muito mais capacitado quando livre, mas o corpo não deixa de ser uma grade, Marcos. Sim, é isso mesmo, Orson. E nós temos que compreender bem isso, porque o projeto reencarnatório, o planejamento que é feito, depois, quando o espírito se liga ao corpo em formação, já a partir da concepção, ele começa paulatinamente a entrar no estado de perturbação, até que possa completar essa ligação, ter o nascimento, e ele vai passar, então, pelo período da infância. E passando pelo período da infância, ele não tem como se manifestar plenamente. Ele está assumindo uma nova personalidade, numa nova existência física, e terá que aguardar o desenvolvimento do seu organismo biológico. Portanto, ele vai pensar como criança, ele vai agir como criança, depois vai entrar pela adolescência, depois a juventude, até entrar na fase adulta, na madureza. E realmente, nós estamos limitados por este corpo, porque se pensarmos no espírito ou alma que nós somos, nós temos todo um potencial divino, percepções outras que ficam limitadas aos 5 sentidos deste corpo biológico. Por isso que os espíritos muitas vezes afirmam, inclusive lá em O Livro dos Espíritos, que estar encarnado é como estar numa prisão, a prisão do corpo biológico que limita, como diz aí o Emmanuel, né, as nossas percepções, as nossas ações. Mas é necessário porque neste momento nós estamos numa fase evolutiva ainda de muita imperfeição. Então, se nós tivéssemos uma expansão muito maior das nossas faculdades psíquicas e espirituais, a nossa tendência, no geral, seria utilizar essas faculdades para o mal, dentro do egoísmo. Então, o corpo vem nos limitar para conseguirmos realizar os aprendizados necessários nessa área. Ô Marcos, você foi muito feliz nessa apreciação, porque realmente, se a gente tivesse as limitações plenas aí, a gente ia dar muito mais trabalho, porque com toda essa limitação, a gente ainda dá um certo trabalho nos nossos anseios caracterizados pelo egoísmo. Imagine se tudo fosse ampliado, né? O Emmanuel não poupa palavras aqui, já no segundo parágrafo
do capítulo, ele vai dizer que a esfera sensorial funciona à maneira de câmara abafadora. Então, nós vemos aí a visão, você veja como a nossa visão é limitada. A audição, o tato, sofrem enormes restrições. Ora, isso por si só indica que o espírito desencarnado, liberto do corpo desta prisão carnal, ele tem muito mais possibilidades de percepção à sua volta. Claro que nos primeiros tempos de desencarnado, ele vai fazer ajustes, vai se adaptar, mas o espírito pleno, ele tem possibilidades sensoriais e perceptivas que nós estamos longe de imaginar, Marcos. É verdade, Orson. Já a partir das obras de Allan Kardec, principalmente na Revista Espírita e no livro O Céu e o Inferno, quando temos depoimentos dos espíritos, muitos têm dificuldade de traduzir na nossa linguagem as sensações que sentem agora libertos do corpo. Agora, nós aqui na Terra também podemos ter uma ideia, embora pálida, dessas percepções e sensações maiores do espírito quando desligado do corpo. Porque nós estudamos com o espiritismo a emancipação da alma, que alguns chamam de desdobramento, que quando nós podemos parcialmente nos desligar desse corpo, vivendo o mundo espiritual. Só que nós não temos treinamento para isso, né? Nós realmente não nos preparamos, e aí temos uma dificuldade enorme de realizar isso. Mas todos os dias, quando vamos dormir, nós estamos fazendo essa emancipação da alma e passamos, então, a viver no mundo espiritual, porque, a grosso modo, quem dorme é o corpo, é o instrumento, e ele precisa se refazer. O espírito, propriamente, não. Só que nós, normalmente, não temos a lembrança do que fizemos no mundo espiritual, que viriam através dos sonhos. E muitas vezes eles são confusos quando nós despertamos e apagam de uma forma muito rápida, mas é por causa da nossa falta de treinamento. Se treinássemos isso, treinássemos as nossas faculdades mediúnicas, nós poderíamos, com toda a certeza, expandir as nossas percepções. Mas vem aquela questão, né? Por que a mediunidade não está em todo mundo? Por que todo mundo não tem essas faculdades? Porque faríamos mau uso. Não estamos moralmente preparados para isso. Por isso que ser um médium ostensivo, alguém de faculdades psíquicas mais ampliadas, ainda é exceção no nosso mundo terreno, porque também depende da nossa moralização. Ou seja, Orson, né? Nos olhando, percebendo quem somos, como somos, os nossos instintos, enfim, nossas ideias inatas, nossas tendências, nós mesmos vamos ter que chegar à conclusão que Deus, na sua sabedoria, fez muito bem nos dar um corpo que nos limita. Você foi muito feliz em dizer isso, Marcos, porque olha, nós temos muito que aprender. Mas apesar, Marcos, da limitação imposta pelas leis sábias de Deus, nós vamos ver que a sabedoria está presente. Você até falou sobre essa segunda frase, esse parágrafo destacado aqui, que forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem. Porque quando estamos na infância, você disse, ele vai pensar como criança, ele vai agir como criança, como adolescente, a necessidade de autoafirmação, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. Quer dizer, por outro lado, Marcos, apesar de toda essa limitação, a potencialidade do espírito humano é gigantesca. Sem nenhuma dúvida. Nós aprendemos com o Espiritismo que todos nós somos dotados de um potencial divino que poderíamos dizer infinito. E o que nos falta, e Emmanuel está destacando nessa sua frase, é a força de vontade, o querer. Lá em O Livro dos Espíritos, os nossos benfeitores espirituais superiores são muito claros quando dizem que se tivéssemos a devida força de vontade, já poderíamos ter realizado um progresso espiritual muito maior
do que o fizemos até os dias de hoje. E Leon Denis, para lembrar esse grande filósofo do Espiritismo, ele nos diz que o querer, ou essa força de vontade, é uma das nossas grandes potências, porque tudo está em nós, tudo está em mim. Agora, eu preciso acionar essa minha vontade de me moralizar, de me espiritualizar, de me melhorar, porque aí, então, esse potencial divino, ele vai se expandir, mesmo com as limitações impostas pelo corpo biológico, até que vamos conquistar o reino de Deus, ou o reino dos céus, como dizia Jesus, e que Emmanuel coloca aí, que seria a nossa superconsciência, ou seja, chegarmos ao estado de perfeição, de pureza a que somos destinados. Então, esse exercício tem que começar aqui e agora, porque quando retornarmos ao mundo espiritual, vamos retornar numa condição muito melhor e vamos encontrar a felicidade relativa que tanto almejamos, porque fizemos os esforços pela força de vontade para superar o homem velho, né, e conseguir instalar em nós mesmos o homem novo. Ô Marcos, essa conquista desse rumo da superconsciência que você explicou tão bem e definido por Emmanuel, traduzido nessas palavras, exigindo a alavanca da vontade para isso, aguardando, melhor dizendo, vai provocar no ser encarnado, no espírito encarnado, que somos nós estamos aqui gravando um episódio, as pessoas que estão assistindo, estamos todos encarnados, embora espíritos desencarnados também assistam às nossas gravações. Mas nós que estamos encarnados, nós, tomando conhecimento desse aspecto, nós praticamente somos obrigados a nós mesmos, se ansiamos, se desejamos alcançar posições melhores, a iniciar, como você disse aí, esse exercício da vontade, que naturalmente pede persistência, pede boa vontade também, porque tem dias que a gente levanta e não tem vontade, mas é preciso lutar contra aquela tendência ao comodismo, lutar contra aquela tendência à acomodação, à má vontade. Quer dizer, mais uma vez, a sabedoria de Deus presente, Marcos. E você está falando aí, eu me lembrei de uma história que dizem ter acontecido com Aristóteles, o filósofo grego, que ele já estava envelhecido, e aí, logo de manhã cedo, ao acordar, a empregada, né, que trabalhava com ele, chegou para ele e disse, olha, já preparei o seu café e os alunos, né, seus alunos já estão chegando. E ele olhou para ela e disse assim, olha, eu não acordei bem, muitas dores e coisa e tal. Faz o seguinte, diga a eles que hoje não vai, eu não vou dar aula hoje. Não estou em condições hoje, não, tá bom? Pode falar para eles. Aí, então, a empregada sai. Mas aí ele se toca das próprias lições que ele dava aos seus alunos e tudo que ele ensinava, e ele pensou assim, bem, não, espera um pouco, eu não sou o corpo, eu vivo pregando isso, né? Que eu sou a alma. E a alma deve prevalecer sobre o corpo. Então, nada feito. Nada de ficar aqui deitado. E ele, então, mentalmente disse, corpo, levanta, porque eu tenho muito o que fazer no dia de hoje. E aí ele se pôs sentado e a empregada voltou para dar um comunicado para ele e ficou espantada. O senhor vai levantar? Vou. E tem uma nova instrução, chame os alunos de volta porque eu vou dar aula. Ou seja, ele acionou o seu potencial divino, a sua força de vontade, sobrepujou a questão orgânica por ser um espírito. E esse é o exercício diário que nós temos que fazer. Pois é um exercício que pede constância, né? E a sabedoria de Emmanuel prossegue aqui no capítulo, inclusive ele vai dizer que o verme, ele faz comparações que o verme tem que se arrastar, vai dizer que a natureza continua seu caminho, e o ser humano, o indivíduo encarnado, também tem que exercitar. Essa história que você contou vem bem a propósito para essas questões todas que estamos tratando. Porque, olha aí, lembrando o ser humano,
sob as constrições naturais do plano físico, o ser humano é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Este parágrafo vem após as comparações que o próprio Espírito Autor faz sobre, aliás, após não, vem antes das observações que ele faz sobre a citação que pela necessidade o verme se arrasta, pela necessidade a abelha se transporta a enorme distância à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Quer dizer, tudo em a natureza age no sentido da continuidade, do progresso, do aprendizado, da evolução. E nós, seres humanos encarnados, somos às vezes, digamos, seduzidos ou pelo menos tentados, lembrando a tentação, da acomodação, de ficarmos parados, de não nos esforçarmos, de nos entregarmos ao desânimo. Todavia, para o alcance daquela superconsciência, nós temos que nos melhorar por dentro. Esse melhorar por dentro, cabe aí nessa expressão, a história contada pelo Marcos do filósofo, que disse ao corpo: corpo, eu tenho muito o que fazer. Qualidades que o santificam, estender-se, dilatar-se, influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Marcos, eu entrevistei uma pessoa que conviveu muito com o Altivo Panfiro, aí do Rio de Janeiro mesmo, e o Altivo, quando estava muito doente, já bastante enfraquecido, sem cabelo, em virtude da enfermidade, as pessoas chegavam perto dele, colocavam a mão no ombro, passavam a mão na cabeça dele, como quem diz, coitadinho do Altivo, né? E quando a pessoa se afastava, ele falava para a pessoa que estava do lado dele: esse povo pensa que eu estou doente. Eu não estou doente. Quem está doente é o meu corpo. Eu continuo saudável. Agora, o meu corpinho está doente. Temos que conviver e administrar essa limitação que o corpo está. Mas eles acham que eu estou doente. Eu não estou doente. Então, nós vemos aí, Marcos, um esforço de qualidades que fazem a criatura se elevar. É verdade, né? Essa história do altivo é muito importante, porque nós temos toda hora que lembrar que nós não somos o corpo. Quer dizer, eu sou a alma ou espírito. E, de fato, o espírito não adoece biologicamente, o espírito não tem as doenças que o corpo tem, né? E que estamos sujeitos a ter que enfrentar aqui na Terra. Por isso que eu sempre digo também, quando é o caso da desencarnação de um ente querido, então a família se reúne, lá tem o velório, e eu sempre digo: olha, gente, compreendo perfeitamente, não há aqui nenhuma crítica, mas não adianta ficar alisando o corpo do falecido lá no caixão, porque ele não está ali, ele não é o corpo. Então, enderecemos a ele que retornou ao mundo espiritual os nossos bons pensamentos, as nossas orações, as nossas vibrações energéticas de alegria, porque ele continua a sua vida como nós temos que continuar aqui. Por isso, o Emmanuel, que, aliás, faz comparações belíssimas, né, quando ele fala de vermice, aquilo mostrando para nós que tudo em a natureza funciona, apesar de que, assim, à primeira vista seria muito difícil. Então, nós que temos também todo esse potencial divino, não podemos ficar dizendo: ah, mas quem sou eu? Não, eu sou um espírito ainda muito imperfeito, eu não tenho condições. E nós começamos a menosprezar o potencial divino que é nosso e que você precisa se trabalhar. Por isso que ele diz aí nessa frase, o lapidar-se por dentro. E para deixar bem claro isso a todos que estão nos acompanhando, eu sempre digo que nós precisamos, e é urgente, mudar de profissão. Porque nós estamos acostumados já há várias encarnações a sermos fiscais dos outros, né? E apontamos os defeitos, os vícios, o que o outro precisa fazer para se melhorar. Mas, na verdade, sou eu que preciso me melhorar. E eu preciso combater em mim os vícios de toda a ordem e desenvolver as virtudes que já estão em mim em potência. E isso que significa lapidar-se por dentro
e consolidar as qualidades que vão me santificar. Então, esse é o trabalho que precisamos fazer e não podemos dar desculpas em relação ao corpo. E lembrando aqui uma outra história, Orson, que aconteceu com o Jerônimo Mendonça e o Chico Xavier. O Jerônimo Mendonça, que é conhecido como o gigante deitado, porque ele tinha uma doença degenerativa e vivia deitado. E uma vez ele compareceu lá em Uberaba e pediu para falar com o Chico. Só que era um dia que o Chico tinha o atendimento público, então muitas pessoas, aquelas filas de pessoas para receber as dádivas do nosso Chico, e o Chico levou lá umas 3, 4 horas para finalmente se dirigir até o Jerônimo Mendonça. Aí o Jerônimo olhou para ele assim: Chico, Chico, por que você demorou tanto? Eu vim aqui lhe visitar, porque eu estou com tantas dores que eu acho que eu vou morrer. Eu estou indo de volta ao mundo espiritual e queria me despedir de você. Aí o Chico olhou para ele e disse assim: ô Jerônimo, quantas horas você gastou na estrada de Ituiutaba até Uberaba? Umas 6 horas. Há quantas horas você está me esperando aqui? Já tem umas 4 horas. Jerônimo, se em 10 horas você não morreu, você está perdendo o seu tempo. E eu tenho mais o que fazer, porque muita gente para atender. Volta para casa, continue o seu trabalho. E se você vier a desencarnar, você não é um espírito. Eu tenho mediunidade, é só me visitar. Tchau, fica com Deus, vai embora. E aí o Jerônimo se tocou. Sim, as dores estão grandes hoje. Mas quem sou eu para dizer que já vou morrer, que acabou tudo, que não sei o quê, que eu tenho que me despedir do meu grande amigo? O Jerônimo voltou para sua casa, ainda viveu uns bons anos, fez muitas palestras, criou instituições espíritas e atendeu muita gente. E tinha um corpo totalmente deteriorado. Só que ele venceu o corpo, porque nós não somos o corpo, nós somos a alma imortal. Então temos que lembrar sempre disso. Pois é, Marcos, sublime instrumento de aperfeiçoamento da alma. Essa história do Jerônimo é muito apropriada para essas tendências de lamentação que nós guardamos. É preciso levantar os olhos. E aqui, o nosso Emmanuel, para concluir aqui o seu parágrafo, o seu capítulo importante, no desenvolvimento de suas faculdades divinas, olha a expressão que ele usa, meditando e agindo no bem, pouco a pouco tece as asas de amor e sabedoria. Aqui houve uma digitação que está incompleta aqui, eu vou ler o trecho completo. Ela saiu com uma pequena omissão aqui. Pouco a pouco tece as asas do amor e sabedoria, com que mais tarde desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. O mais interessante, né, Marcos, é que Deus não tem pressa. Ele estabeleceu leis, todos vão alcançar a felicidade, a perfeição, ainda que relativa. Cabe a cada um fazer esse trabalho, mas é um trabalho gradativo. Não tem como escapar dessa sequência didática e vagarosa de aprendizado, porque é isso que vai trazer o amadurecimento. E isso nós temos que perceber que acontece no nosso dia a dia. Eu tenho uma amiga espírita e às vezes, não, olha só, antes de eu ser espírita, porque deixa eu contar minha história. E, sabe, eu sou daquela nordestina arretada, tá? Que não levava desaforo para casa, não. No serviço profissional, apontei poucas e boas, tá? Mas, olha só, com o espiritismo e coisa e tal, eu vim me controlando. Mas eu confesso, de vez em quando, aqui mesmo, aqui dentro do centro espírita, eu quero matar um aí. Aí eu olhei para ela e disse assim, bom, olha só, pelas histórias que você já contou, por exemplo, em família, na rua onde você vive, no seu serviço profissional, você quase foi às vias de fato mesmo. Aliás, até chegou a ir. Ok, você já matou alguém aqui dentro do centro espírita? Falei, não, Deus me, que isso? Jamais, matar não, né? Mas já sentiu vontade, né? Já. Né? Bom, eu vou lhe falar direto, porque eu sei que você agora já tem um autocontrole e eu não corro risco de morte. Tá? Então, vamos lá. Olha só, você já cresceu espiritualmente, sabia?
Aí como se eu tenho essa raiva dentro de mim ainda? Pois é, porque você já se controla. Antigamente, você era capaz de puxar a peixeira, né, como você disse, e ó, não ia medir as consequências. Mas hoje, embora, né, como se diz popularmente, o sangue ferva e suba a sua cabeça, mas você lembra de Jesus, você lembra dos ensinos do Espiritismo, se controla, sai, né, vai respirar fundo, então, até conseguir se acalmar. Não é isso que você faz? É. Isso se chama evolução espiritual. Agora, é pouco a pouco. É dia após dia. Até que vai chegar aquela hora que a pessoa vai lhe contradizer e isso não vai mexer com você. Não sei se isso vai acontecer com você nesta encarnação, mas você está se trabalhando. Então, isso que é importante. Aí ele olhou para mim e disse: só você realmente pode me falar essas coisas. Falei, graças a Deus, ainda bem, não vou desencarnar agora aqui, porque você não vai me matar. Aí eu brincava com ela dava risada, mas é isso, sabe, Orson? É dia após dia. Hoje eu me prometi, mas não consegui. Tudo bem, eu tenho todo um potencial de vida. Me prometo amanhã. E amanhã eu vou me esforçar para ver se eu consigo. E é assim, perseverantemente, no dia a dia, me melhorando. Seu áudio, Watson. Verdade, o áudio estava travado. É verdade, Marcos. É muito interessante toda essa questão abordada, porque todos nós estamos nela, né? Todos nós fazemos tentativas e erros, até que venhamos a acertar, porque é o desafio do crescimento mesmo, é o amadurecimento. Nós trazemos dentro de nós tendências que temos que dominar para alcançar, e a construção desse simbolismo das asas do amor e da sabedoria é um trabalho vagaroso e contínuo, mas tem que ser feito, porque é lei, e nos levará à condição de espíritos puros, ainda que com a perfeição relativa, considerando que ninguém alcança Deus. Mas é potencialidade, como você disse lá no começo da nossa abordagem, potencialidade interior de todos nós. Deus não fez diferenças, não tem preferências, todos nós temos essa capacidade latente e a gente tem que construir. Agora, essa construção, né, Marco, como você disse aí, tem que ser feita diariamente com exercícios de paciência, de tolerância, mas também de perseverança, de esforço, de esperança e tantos outros esforços aí necessários. É a única maneira, não é, Orson? De nos conquistarmos e conquistarmos o reino dos céus, que é justamente a felicidade num estágio superior já na espiritualidade. Então, é esse esforço diário que nós temos que fazer, colocando em ação esse potencial divino. E é importante você conversar consigo mesmo, é importante receber o apoio também de outras pessoas. E o Espiritismo, revivendo o Evangelho, é uma grande alavanca para nós. Não é só uma bengala de apoio, não. É a alavanca para podermos nos situar como espíritos imortais que nós somos. E eu sempre digo às pessoas, e aqui estudando o nosso Emmanuel, nessa obra roteiro, que ninguém precisa se condenar por não conseguir. Deus sabe de nós. Né? Então, calma. Tem que perseverar, como você colocou, Orson. Não, calma, calma. Vai chegar o tempo em que você vai conseguir. Não pode desistir. A esperança e a perseverança, elas têm que andar juntas. E você vai, paulatinamente, vai conseguindo e vai conseguindo. Importante é que, se você desencarnar e olhar para você, que você era antes, e olhar para você agora, que retornou ao mundo espiritual, e você descobrir que melhorou 1%, já é um grande avanço, porque você já vinha várias encarnações repetindo erros. Agora você conseguiu fazer um pequeno avanço. É como aquela história, né? O fulano fala palavrão demais. Aí outro, mas ele já melhorou, eu conversei com ele, ele melhorou. E você diz assim, não, melhorou nada. Outro dia ele esteve aqui, nossa, foi terrível. Ele melhorou. Sabe por quê? Porque quando você fez a primeira queixa e eu fui conversar com ele, eu monitorei. E a cada hora ele falava 100 palavrões. Agora ele só fala 99.
Ele melhorou. E é assim que nós vamos evoluindo. Muito bem, Marcos. Espetacular capítulo esse. E o Emmanuel prossegue e classifica o corpo, esse instrumento carnal, como santuário sublime. É o título do próximo capítulo, capítulo 3, que você verá na próxima semana. Um grande abraço, nossa gratidão e até o próximo episódio aqui com o nosso Marcos de Mário, na continuidade do livro Roteiro. Até lá, muito obrigado.